entrevista realizada com o professor Severino Vicente em Recife no dia 13 de outubro de 2011. Estão presentes Juliana da Mata e Márcio Vilela. Podemos, professor? Podemos, sim. Podemos começar, né? A conversa que a gente tem hoje, né? Essa semana eu fui procurado para conversar um pouco sobre a minha vida, fazer uma pequena história de vida. E é uma coisa difícil, apesar de ser a vida da gente, a gente tem dificuldade, né? É muito melhor falar a vida dos outros. Por isso eu fiz um pequeno roteiro, está aqui, ó, um pequeno roteiro, para ver se a minha memória se lembra das coisas que devem ser lembradas. Então, a gente poderia começar pelo momento do nascimento da gente, né? É o ideal. Não é assim que a gente começa? Eu nasci em 17 de abril de 1950, num lugar chamado Caramuru, de um açude, era chamado também Lobo. Caramuru, este lugar, ele ficava na época, fazia parte de Paudalho, depois fez parte de Carpina. E aí eu fui registrado no cartório que funcionava em um distrito de Carpina chamado Lagoa do Carro, que hoje é uma cidade. Então eu nasci numa cidade, fui registrado e agora estou registrado em outra cidade, mas sou carpinense. Meus pais são de origem simples, né? Mamãe Maria Ferreira da Silva. Ela nasceu em 1923, em fevereiro de 1923, está viva ainda. Ela é filha de Severino Cota e Alexandrina Ferreira. E viveu lá, num lugar, naquela região que é entre Nazaré da Mata e Limoeiro, né? Meu avô trabalhava para um rapaz lá de Limoeiro chamado Francisco Heráclito. Formou-se um pequeno, um vendedor, um homem que trabalhava de vendas, etc., e de comércio de animais, Severino Ferreira Cota, que terminou se tornando pequeno proprietário, sempre nas terras próximas de Chico Heráclito, e tinha lá as suas conveniências com Chico Heráclito. Terminou sendo morto por conta de serviços prestados a Chico Heráclito, a outra pessoa, e foi morto antes de nascer. Então, quando eu nasci, portanto, sem avô paterno, porque Severino Cota foi morto numa emboscada lá numa estrebaria, que seria estacionamento de cavalos, numa briga com o compadre dele da família Lapenda, que hoje manda na região de São Lourenço da Mata. Mas pessoal, a gente de família simples, mas sempre tocando com esse pessoal. Aí mamãe conheceu papai, papai é filho de uma família grande, ele teve 20 irmãos de uma só mãe. Dona Florinda, que era casada com José Vicente da Silva, meu avô paterno, que só depois de muito tempo descobri que era negro, e minha avó era uma índia misturada, assim como a avó materna também. E era um negro que também, portanto, nascido já depois do ventre livre, pelos meus estudos, na fronteira da Paraíba com Pernambuco, né? E cortador de cana naquela região, trabalhou cuidando de algodão, e papai foi um menino desse tipo, até que foi para Nazaré da Mata, cresceram por lá, e começaram no comércio. Papai terminou ainda jovem, meninote, sendo responsável, trabalhando no barracão do engenho. Né? Que engenho, professor? O engenho Nazaré da Mata, ele fica... eu não consegui localizar, porque papai nunca me disse exatamente, mas é um dos engenhos famosos
de Nazaré da Mata, que fica na fronteira com Buenos Aires. Na fronteira com Buenos Aires, na época Jacu. Jacu era o nome do lugar. E papai ficou nesse aí, conseguiu juntar um dinheirinho, e saiu do corte da cana, se tornou comerciante, comprou terras e foi exatamente morar em Caramuru, onde eu nasci em 1950, depois que ele já sou o quinto filho do casal. Bom, então vivi. Quantos irmãos o senhor tem? Mamãe teve 11 filhos. O primeiro filho dela nasceu, abortou, ela era casada, tinha 16 anos quando casou, e abortou sozinha durante uma noite, e teve aqueles problemas de uma mulher no interior da mata lá, sozinha. Papai, como não era o ponto da venda, mas ninguém soube disso. Depois ela teve outro filho, então 2 morreram, sobrevivemos apenas 7, éramos 11, mas sobrevivemos 7. Eu tenho 3 antes de mim, Josefa Maria, que está viva ainda hoje, José Vicente da Silva Neto, que já morreu, Maria José da Silva, que está viva, eu, aí depois de mim veio Aloísio, que morreu, veio a Terezinha de Jesus, que está viva, depois veio Antônio Vicente da Silva, que está vivo, que está no Rio de Janeiro, e Jorge Cláudio, que é o ponta de rama que nasceu 14 anos depois de Antônio Vicente, ninguém mais esperava. Aliás, é o único que nasceu no Recife, porque todos os outros nasceram no interior. Porque quando nós viemos para cá, em 1954, 55, já estava toda a família pronta. Papai já tinha um outro, como comerciante, ele se mudou para outro lugar em Carpina, na beira do rio Cabibaribe, num lugar chamado Apuá, próximo de onde tem hoje a grande barragem do Carpina. Ele comprou uma pequena propriedade chamada Boa Esperança, que foi outra, eu vivi 3, 4 anos na beira do rio Cabibaribe, e aí tinha um pé de café lá atrás. Foi quando tem algumas informações da infância que depois vieram confirmar o que é a minha tese de trabalho hoje, que a Zona da Mata Norte nunca foi monocultura apenas de cana-de-açúcar, que isso é um estereótipo que impede os historiadores entender a Zona da Mata. É isso que eu tenho dito dos meus 3 últimos livros, poucos livros, evidentemente, poucos livros aqui, pouco lido aqui na universidade, porque a universidade não lê os seus autores, a não ser que eles se tornem famosos fora daqui, mas daqui e que trabalham sobre coisas da região não funciona. Isso é um outro problema. Bom, então em 54, até lá a gente ficou. Em 54, essa pequena propriedade, papai teve uma grande doença em 53, começou a vir na sangue, e aí ele teve que vir para o Recife e ficou hospedado no Hospital Pedro II durante muito tempo, e mamãe ficou sozinha lá, cuidando da mercearia, cuidando dos 6 filhos, e dos 10 moradores que tinha na propriedade. E aí papai não conseguiu, voltou, tomou a medicina tradicional, a medicina da alopata não resolveu, ele voltou e tomou uns chás que mandaram para ele, e aí ele parou de urinar sangue. Isso foi a primeira grande doença dele. Então, com essa doença, depois, a seca de 52, uma seca muito brava que atingiu, chegou no Agreste e chegou também na Zona da Mata, essa seca que é cantada por João Cabral de Melo Neto, em Morte e Vida Severina. Então ele fala dessa descida desse pessoal, e foi exatamente nisso que nós nos tornamos migrantes. E aí papai pegou parte de um dinheiro que ele tinha e comprou uns terrenos aqui na zona da zona norte de Pernambuco, no Recife, em Casa Amarela, num lugar chamado Nova Descoberta. Então ele comprou umas terras lá e mandou um primo meu chamado Manuel Lopes de Souza, que é primo de mamãe, primo segundo meu, que o ajudava lá. Ele mandou para aqui ficar supervisionando a construção de uma casa e montou uma mercearia aqui. Então ele veio também, montou, quando nos mudamos,
nós já tínhamos um lugar para morar, que é Nova Descoberta, e ele comprou terras a um rapaz, o chamado a família Marinho, e pagava, comprou terra, tinha lá na frente da casa dele propriedade privada, tal, etc., porque todo mundo pagava foro a essa família dos Marinhos, que é a família do Rosa Borges, das famosos bons Rosa Borges que cuidam, tal, etc., e que depois ele descobriu que eles, durante 50 anos, receberam o foro da população de Casa Amarela sem nunca ser proprietário de nada daquilo ali. Não é? E assim, a gente vem descobrir isso mais tarde nos trabalhos que viemos a fazer posteriormente na igreja. Bom, então, Nova Descoberta, quando nós chegamos lá, como era Nova Descoberta? Eu cheguei aos 5 anos, já sabia algumas letras, porque a minha tia de Janira tinha me ensinado alguma coisa, algumas lembranças disso aí. Bom, Nova Descoberta era um beco, como ainda é hoje. Inicialmente se chamava Beco da Tamancaria, virou Nova Descoberta. Tabacaria? Tamancaria, de Tamanca. Porque na entrada Nova Descoberta, ainda hoje, onde era uma fábrica de tamancos ou uma sapataria, tem um lugar que vende sapatos, que é o primeiro nome da cidade, do lugar, que depois veio se chamar Nova Descoberta. E quando eu fui para lá, já era Nova Descoberta. E tinha o Largo Dona Regina na frente. A Dona Regina, uma mulher que morava lá, era a primeira. Aí tinha mais adiante a venda de um outro comerciante famoso, Zé Sobrinho. Depois tinha a venda de Jósia. E aí já tínhamos entrado 1,5 km. Mais adiante, depois disso aí, descia outra grande venda, era de Papai, de João Vicente, lá no final do beco do Visgueiro. Tinha lá seu Arthur. E depois era o Cordarê, e depois era o Brejo dos Macacos. O Brejo dos Macacos no Rio e tal. Era uma grande venda? Era uma venda, né? Era uma bodega que vende de tudo. Caderninho? De tudo, com caderno e tal, etc. E Papai faliu exatamente por conta do caderno. Ele não foi por causa do caderno. Essa venda que foi importante para a formação da família. Papai, quando nós chegamos, éramos, né? Eu virei elite, né? Que era elite, a favela, o que é hoje uma favela na verdade não era, mas moravam na rua principal. Os pobres no Brasil moram no morro, como nós sabemos, então moramos embaixo. Né? E essa venda ajudou. A gente tinha, quando chegou luz elétrica, fomos os primeiros a ter luz elétrica, e como a Pernambuco Tramways na época não botava luz para cima, nós revendíamos a nossa luz, e então em grande parte da minha vida, eu cresci exatamente colocando postes, saindo luz da minha casa, distribuindo para o morro de cima. Então tive algumas aulas de eletricidade com o papai. Né? E na venda aprendi algumas coisas, porque a gente trabalhava lá. Né? Tinha de tudo. Ele faliu, na verdade, além de muitas pessoas não pagarem, né? Mas ele mantinha o comércio dele, mas faliu quando chegou o Bom Preço em Casa Amarela. Então, o Bom Preço em Casa Amarela renovou a modernidade que chega, acabou com essa coisa antiga que são as vendas. Então, praticamente, quem não se movimentou, e papai não se movimentou o suficiente, né? Então a venda chegou a cair mais tarde. Já era época dele se aposentar, não teve grande problema. Também nenhum dos seus filhos tinha vocação para o comércio. Né? Que ano foi isso? O preço chegou lá? O Bom Preço chega logo depois da Revolução de 64, 65, né? Quando ele faz aquele grande Bom Preço e acaba, porque todo mundo começa a ir comprar lá. E o Bom Preço vende à vista, então o pessoal comprava à vista no Bom Preço e fiado na venda de papai. E nas outras vendas, esse aqui é o problema, né? Os pobres nunca têm muita fidelidade com os pobres. Bom, então nós chegamos lá, e foi lá que começa o que a gente chama a primeira formação. Duas formações são paralelas. Foi lá onde eu comecei realmente a estudar e a ler no Ateneu São Tomás de Aquino, um Ateneu que foi criado numa das casas que porque papai comprou a casa dele, o terreno, e comprou o terreno ao lado, ele também construiu uma casa, né? Na verdade, eu iria para a casa do seu João, para no outro canto, depois ele construiu ao lado, e seu João veio morar.
E na casa de seu João, que era um homem solteiro, um rapaz que ia ser padre, e a história, essa história, o cara ia ser padre, se viu uma mulher bonita, e se apaixonou e tal, aí deixou a batina, largou e depois levou um par de chifre. E aí se muda da cidade, então ele veio do Rio Grande do Norte, veio bater lá em Nova Descoberta e abriu uma escolinha. Como você sabe, não havia nos anos 50 sistema escolar, né? Então havia muito essa liberalidade, as pessoas abriam suas escolas e essas escolas de alfabetização. Então foi quando eu entrei na escola do professor e foi lá que eu aprendi ao lado, né, com as exigências que se fazia na época, mas aprendi com alguma facilidade, porque logo o seu João aplicava o chamado método Lancaster, que é esse método que hoje a gente chama, dá outro nome para isso, monitores, né? Mas o método Lancaster basicamente era o seguinte: o professor tinha muitos alunos na sala, não podia tomar a lição de todos e pegava o aluno mais adiantado e esse aluno mais adiantado cuidava. Né? E aí eu trabalhava muito com isso. Isso foi entre 57 e 60, a minha formação junto com o seu João, que me ensinou muitas coisas, que foi o que eu aprendi a trabalhar a língua. Ele era um homem formado, né? Formado em quê? Ele era teólogo, né? Filósofo, porque quando ele estudava padre você tinha essa coisa todo dia, né? Antigamente os padres eram cultos, né? Hoje são curtos. Hoje são curtos, né? As exigências modernas fizeram com que havia aí já uma educação religiosa? Não, a educação religiosa fazia parte de tudo, né? De tudo. Nessa mesma época, quando nós chegamos, foi a época em que a diocese estava governada por Dom Antônio de Almeida Moraes Júnior, e uma das coisas dele, Recife estava crescendo na direção da Zona Norte, e aí foram criadas algumas paróquias para ocupar esse espaço, porque a Vila Norte, que é dessa época, né, estava criando algumas paróquias. E foi criada a paróquia do Vasco da Gama, para onde foi mandado os padres Severino e Santiago, e Nova Descoberta fazia parte do Vasco da Gama. Do outro lado havia a paróquia de Macaxeira, que estava ligado à fábrica da Macaxeira, né, porque era uma paróquia operária, e Nova Descoberta era formado de muita gente que trabalhava na fábrica, né? Então era um bairro que crescia porque todo mundo estava empregado na fábrica. Com o fechamento da fábrica, ela vai se tornando a favela. O fim da fábrica da Macaxeira tem uns efeitos deletérios ainda pouco estudados, porque não vou dizer porquê, meu pensamento a respeito, não se estuda muito essas realidades, né? É muito mais fácil estudar a formação da classe operária da Inglaterra do que a formação da classe operária, né? As pessoas nem sabem que havia fábrica no Recife, né? As pessoas não sabem nem que havia fábrica em Limoeiro, não sabiam nem que havia Sambra no Limoeiro, não sabia que nada disso, porque não se estuda a história de Pernambuco nas escolas. O professor, então esses moradores da Nova Descoberta, boa parte deles trabalhavam então na fábrica. Exato. Aliás, no meu site, meu blog, eu comecei a contar um pouco dessas histórias que eu estou contando a você. Um dia recebi uma carta de alguém do Rio de Janeiro. Eu falei sobre essa coisa, ele disse: olha, eu gostaria de saber se você podia me ajudar. Meu pai trabalhou na fábrica da Macaxeira, você conhece alguém e tal, etc. E aí eu conheci o fulano, uma pessoa, e perguntei e passei a bola. E quando um dia eu descubro que esta menina era filha de uma pessoa que morava lá perto da minha casa, mas que saiu depois do fim da fábrica da Macaxeira, abandonou a família, porque não podia segurar a família, foi para o Rio de Janeiro, né? E lá no Rio de Janeiro fundou nova família. E aí, o que é interessante, aí há 3 anos atrás, através do meu blog, essa família se reuniu de novo. Pois é, então havia uma vida de trabalhadores muito grande. Então, porque essa coisa interessante que você está falando, a Nova Descoberta, boa parte das pessoas hoje entendem como sempre foi
uma favela, uma comunidade pobre, né? Enfim, é interessante pensar numa comunidade pobre, mas ligada aos operários, né? É pobre, mas decente, né? Pobre, mas decente. Aliás, era uma comunidade. Naquele momento, o Estado, como estava se crescendo a cidade, o Estado tinha alguns cuidados ainda. Né? Então, a gente tinha um comissariado de polícia. Né? Tinha uma população, em 1968, nós do Conselho de Moradores fizemos 67, 68, fizemos uma espécie de censo local, levantamento. Eu participava, era fundador do Conselho de Moradores, depois voltaremos nisso. Nós fizemos um censo e chegávamos a uma população de 20 mil habitantes. Então nós tínhamos 20 mil habitantes e tínhamos um comissariado de polícia para cuidar da nossa. Esse comissariado era ligado aos Correios? Não, era um comissariado de polícia, da polícia do Estado de Pernambuco. Mas aquela região, os Correios, não. que mandavam no comissariado? Não sei, não me recordo quem mais. Tinha um rapaz, um comissário famoso, Zé Rodrigues e tal, que inclusive namorou com uma das minhas irmãs, quis namorar, terminou casando com uma professora, amiga de minha irmã, essas coisas todas. Tínhamos um comissariado. Agora, hoje, a Nova Descoberta tem quase 200 mil habitantes e não tem uma delegacia de polícia. Né? Para você ver como o Estado abandonou. Quer dizer, se hoje nós temos uma favela, temos isso, foi porque a história podia ser diferente, mas foi feita a opção de fazer com que a miséria crescesse onde havia dignidade. Essa é o que eu vejo. Professor, voltando um pouquinho para essas suas experiências da infância, fora a escola, quais as suas memórias, assim, a relação, brincadeiras na rua, relação com o mundo lá fora? Eu ainda não passei toda a minha infância, mas na minha infância, nós brincávamos, como nossa rua não passava ônibus, não passava automóvel, tinha uma luz elétrica, passava um carro de vez em quando, o ônibus ficava mais adiante porque a frente da nossa casa não era calçada, né? Então a gente brincava na rua. Então, o que é que nós brincávamos? Juntávamos os amigos, os vizinhos, no fim da noite, no fim da tarde, todos nós tomávamos banho às 5 horas, 5 e meia, tomar banho, estava todo mundo bonito, depois do café, a gente ficava na frente da nossa casa, na frente da casa do vizinho, e aí cantávamos imitando os cantores da época, fazíamos brincadeiras de esconder anel, de ficar na berlinda, exato, todas essas brincadeiras eu brinquei, brincávamos de roda, cantávamos o Pai Francisco, eu sou pobre de Maré descer, eu sou rico de Maré descer, Pai Francisco entrou na roda, tudo isso foi nossa brincadeira. Brincávamos durante o dia, brincávamos de bola de gude, brincávamos de ferrão, né, que era uma brincadeira perigosa, que os pais não queriam, mas nós sempre brincávamos de ferrão. Como é essa de ferrão? É o seguinte, é um ferro que você faz um triângulo aqui, o outro fica aqui, então você fica assim fazendo, são 2 ou 3 jogadores, e você tem que enfiar o seu ferro de tal maneira que impeça o outro de jogar. Né? E isso era possível porque a rua não era calçada. Então você podia enfiar o ferrão. Né? O calçamento destruiu a infância, destruiu uma série de brincadeiras que se fazia, precisa de cavar buraco, sabe? Jogar bola de gude, bola buraco e tal. Você precisa de ter o chão. Né? No momento que você bota a calçada, no momento que você bota o asfalto, acabou uma parte da infância. Brincava muito de papagaio, de chalupa, jogava futebol, fui sempre um péssimo jogador de futebol, aliás. Que posição você jogava? Não, bom, na época, qualquer posição, porque era eu e um rapaz que depois se casou com minha irmã mais velha, então, e contra meu irmão Iburu, que era um outro brincadeira, nunca mais vi Iburu. E aí brincávamos ao lado, jogando barra, jogávamos bola de meia, nós não tínhamos essas bolas de borracha, né? Tínhamos bola de meia, juntávamos, pegávamos a meia, enchíamos de papel, de trapos de roupa, então fazia bola, jogávamos de bola, era bola de barra, né? E brincávamos de queimado também. Foi numa dessas brincadeiras de bola que minha irmã, lá perto de casa, ao lado da minha casa, tinha um pé de barriguda. E minha irmã brincava, tal, gostava de subir. Uma dessas brincadeiras, eu estava voltando de fazer um gol, tal, ela caiu de cima, caiu em cima, quebrei minha perna. Mas foi um desespero, porque
Você quebrar uma perna lá, o ônibus mais próximo, a parada do ônibus ficava a igreja quase 1000 metros, né? Então, depois que papai percebeu que eu tinha, porque papai ficou muito irritado, ele não queria que a gente jogasse futebol, tal, sabe? E quando viu o filho desse jeito, tal, foi lá e ficou irritado. Sabe como é essa coisa? Batia em todo mundo, depois me chamou, levando para apanhar também, quando eu me levantei para apanhar, porque filho obediente, né? Levante para apanhar, o seu pai chamou, você vai. E eu me levantei, mas quando eu fiquei em pé, não pude ficar porque a perna estava quebrada. Então ele colocou no braço, andou comigo 1 quilômetro no braço até chegar à parada de ônibus. E aí esperar que o motorista finalmente saísse. E fomos ao hospital infantil. E lá eu fiquei 15 dias com a perna para cima, porque foi uma primeira grande experiência de hospital. Foi terrível, né? Mas foi interessante. Ao mesmo tempo tinha a minha experiência religiosa, né? Na época que eu fiz primeira comunhão, como eu dizia, foi criada a paróquia, né? Primeira comunhão eu fiz aos 7, 8 anos, né? Atrasou por conta exatamente da perna quebrada, na igreja, na capela. Todo mundo? Porque não formava turminha para fazer? Exato, tinha turma, mas eu perdi a turma. Eu perdi a turma por conta da perna, então eu fiz a primeira comunhão sozinho, né? Sozinho. Porque a turma chegou o momento e a irmã Mirtes, que era a catequista, disse que não ia esperar, eu não podia sair e tal, porque estava com um gesso enorme, não podia sair, mas então logo acabou o gesso e eu fiz sozinho a minha primeira comunhão na Capela Santa Terezinha. Né? Bom, eu acho que eu tenho um retrato disso lá em casa ainda, paletó, gravata, branco, tudo branco. Naquele tempo, todos os meninos antes dos 12 anos de idade usavam calça curtas, era um paletó de calça curtas. Né? Foi uma cerimônia muito interessante, porque uma das coisas que eu me lembro foi a primeira vez que eu fui a um alfaiates, e uma das poucas vezes que eu fui a alfaiate, que papai foi lá e comprou um terno bonito, feito um alfaiate, para fazer a primeira comunhão. Depois eu entrei na Cruzada Eucarística da paróquia e finalmente Dom Antônio de Almeida Moura Júnior criou a paróquia Nova Descoberta, separando do Baixo da Gama. E quando eu era morador da Cruzada, um menino pequenininho, relativamente bonito e um mais sem vergonha que falava de vez em quando. E quando o bispo do Antônio foi inaugurar a paróquia, foi fazer da posse ao novo vigário, que era o padre Inácio Vieira, que era um padre preto, negro mesmo, de Paudalho, um dos primeiros padres pretos, não é o primeiro, né? Outro dia encontrei um padre preto em 1920, vou escrever sobre isso, na verdade ele veio em 1800 do século XIX. Um dia eu vou escrever um livro sobre ele. E esse padre Antônio Vieira era de Paudalho, nascido em Paudalho, filho de uma lavadeira do Rio Capibaribe, né? E que terminava vindo para cá também e foi o nosso primeiro vigário. E aí eu fui escalado para fazer um sermão de saudação ao bispo. Então, decorar o texto, meu professor João Batista escreveu um texto bonito e tal, só que na hora de na frente, sobe no caminhão, na frente da igreja, ao lado do bispo, e a memória falhou. Graças a Deus a memória falhou, mas a inventividade não falhou e, segundo me dizem, eu não me lembro, né? Fiz um discurso muito bonito, o bispo me colocou no braço, me deu um cheiro e saí aclamado pela população. Foi, eu acho que o meu primeiro e único grande sucesso. Mas foi muito bom essa coisa, e fiquei afamado, não é, na comunidade. Você tem quantos anos, você lembra? Isso eu tinha 9 anos de idade. 9 anos? E já era professor, porque nesta época, além de ajudar o professor, o meu professor era um homem de uma vocação social muito forte. À noite ele dava aula a adultos, então ele tinha um trabalho de ir na casa, juntava 4 ou 5 pessoas na casa de uma outra pessoa e dava aula lá. E aí eu ia com ele,
para ajudá-lo. E foi nos meus 9 para os 10 anos de idade que eu me lembro a minha primeira grande emoção do magistério, quando, ao lado de um rapaz que devia ser 2 vezes maior do que eu, que me chamava de pequenininho, e eu também só me lembro disso, pequenininho, né? Ele era um rapaz forte, era um trabalhador da fábrica, mas analfabeto e tal. Ele estava tentando, e um dia, uma noite lá, ele começou e olhou para mim e disse: menininho, eu estou lendo, pequenininho, eu estou lendo. Ele começou a ler, começou a chorar. Eu acho que foi aí que eu comecei a pensar que, muito sério, que devia ser professor, já era professor, né? Meu primeiro alfabetizando eu tinha 9 para 10 anos de idade. E nessa época foi quando eu imaginei que devia ser padre. Ah, foi? Foi. Ah, sim, porque... Qual a relação? Porque eu estava na igreja também, era acólito, essa coisa todinha. E a família é muito religiosa, e eu celebrava, ajudava o padre na celebração e tal. Então tinha, acho que era o meu caminho. Vamos, né? O que é que eu podia ser? Ser um bom padre, ser padre. Então eu me matriculei. Quando chegou aos 10 anos, eu estava terminando a 4ª série, tinha que fazer uma admissão ao ginásio, e não podia, tinha que demorar mais um ano. Por causa da idade, não? Por causa da idade. Mas então o vigário, o padre Inácio, disse: não, você vai me preparar para fazer o admissão ao ginásio. O padre negro. O padre negro, o senhor padre Inácio. E na casa dele, todo dia, além das minhas aulas normais, eu ia estudar com ele. E então me inscrevi para fazer o concurso de admissão ao ginásio do ano 60 para 61, no Colégio Arquidiocesano do Recife. E fui lá, saí da... Eu estudava então no colégio público, no Colégio Dom Vital, era o Colégio Dom Vital, onde eu estava terminando a 4ª série. E terminando a 4ª série, corri para fazer a admissão ao ginásio por conta própria. Me inscrevi, fiz a admissão ao ginásio e passei. E assim, antes da idade limite, antes dos 11 anos, eu estava na primeira série ginasial, que hoje é a 5ª série. Professor, deixa eu entender. O senhor estudava no Colégio Dom Vital, que era desse... Não, o Colégio Dom Vital é do Estado, do mundo do Estado. Mas o senhor não estudava com esse... Mas não, ali foi a alfabetização. Ah, tá. Né? Quando chegou o momento que você você precisa estar oficialmente, então a 4ª, 3ª e 4ª série, aí eu fui fazer no Colégio Dom Vital, que fica em Casa Amarela, funciona hoje aí para lá. Né? Então fui lá. Então terminou a 4ª série, me inscrevi no Dom Vital, no Instituto, no Arquidiocesano, fui aprovado, e na hora da inscrição encontrei lá um padre, e aí eu disse: ô padre, eu gostaria de saber, será que este curso que eu fiz aqui não seria possível eu pegar essa coisa, esse dado, e usar no seminário? Porque eu estava cansado. Era o mocinho, era o padre, na época, o padre Miguel Cavalcante. Ele disse: quem é o seu vigário? Começou com o vigário, e aí eu, ao invés de ir para o colégio arquidiocesano, eu fui matriculado. Eu cheguei em casa e disse: mamãe, papai, eu tenho uma notícia para vocês. Aos 10 anos de idade, imagina chegar e dizer: papai, eu tenho uma notícia para vocês. Eu estou matriculado no seminário arquidiocesano da Várzea, e aqui está a lista das roupas que vocês têm que comprar. E aí, bom, mas foi... todo mundo quer ter um filho padre, né? E aí foi uma alegria muito grande na festa. Papai disse e tal, e saiu e pegou o material e foi fortunato com isso. O colégio diocesano era independente do seminário, fazia a admissão para o colégio. Exatamente. Mas então mandou os documentos e o seminário aceitou. O estudo era pago? Seu pai ia ter que pagar a mensalidade? Não, aí no seminário não. O arquidiocesano era pago. No seminário, o papai teve que pagar, né? Imagina que o diretor do seminário está ali, ó, o diretor do seminário, está vendo esse livro? Abelardo e Luísa, essas cartas. O autor deste livro é o meu professor Zeferino Rocha. Padre, na época, o padre Zeferino Rocha, era o reitor do seminário.
né? Então fui para lá. Ô, professor, então no seminário o senhor fez então que seria a quinta e a sexta série. E existia no seminário? Não, existia sim. Porque no seminário menor, existem duas coisas na formação. As pessoas diziam, um padre estuda tantos anos, não é verdade? Porque o padre entrava no seminário menor para a quinta série. O primeiro ano ginasial fazia o ginásio científico, a filosofia e a teologia. Então o ginásio científico, o clássico da época, é o que todo mundo fazia. Só que ele estava internado logo no começo para aprender a viver fora da família, porque é importante, você vai ser padre, é um fulano que decidiu que não vai ter família, então ele vai ser treinado a viver sem família. Isso é a disposição do Concílio de Trento. Vim aprender muito mais tarde, evidentemente. Né? A disposição do Concílio de Trento de pegar o futuro padre para uma formação especial. A criação do seminário veio do Concílio de Trento. E então eu fui tirado da família, né, para entrar lá. Então lá faz um curso reconhecido em parte, né, pelo governo, essa parte. Né? E aí depois de fazer isso, você ia fazer filosofia, e depois filosofia e teologia. Então, a rigor, o curso para o padre mesmo são os cursos de filosofia e teologia. Ou seja, 4 mais 4, 8 anos, ou só teologia mesmo, 4 anos. Isso no seminário, eu ia para uma instituição à parte? Bom, aí é tudo no seminário, né? Tudo no seminário, na época. A ideia é que eu faria o seminário menor da Várzea, depois iria fazer o seminário maior em Olinda. Né? Então eu iria para Olinda. Eu entrei, foi assim que eu terminei indo para o seminário na Várzea, encontrei lá meus primeiros grandes professores mesmo, além de ter estudado com o padre, com o João Batista, meu grande professor, a orientação de Inácio Vieira. Aí encontro com este homem que eu admiro muito até o dia de hoje, que é Zeferino Rocha, que tive um prazer enorme de quando essas cartas transformaram-se, esse livro Paixão, Violência e Solidão na Idade Média, que é escrito por ele também, né? Exatamente, é de Zeferino Rocha, Zeferino Vaz Rocha. Então Zeferino Rocha, convivi com ele, foi ótimo, aprendi muita coisa com ele. Foi ele que me ensinou a escutar música. Então no final da tarde ele nos levava até a sala da reitoria, escolhia alguns alunos, né, e a gente se sentava lá entre 5 e 6 horas da tarde, todo mundo estudando, e ele escolhia alguns. Eu fui várias vezes para a sala dele e aprender a ouvir música. Foi ele que me apresentou Chopin, me apresentou a música clássica. Então minha formação começa a se moldar pegando esses aspectos de uma cultura ampla, porque eu tive a sorte de conviver com humanistas desde o começo. Né? Lá também encontrei outra figura importante, que mais tarde irei encontrar mais tarde também, mas como eu estava dizendo, um dos grandes elogios para a minha vida foi que quando os livros dele se transformaram numa peça teatral, Abelard de Heloísa, de muito sucesso aqui, eu fui convidado pelos artistas para fazer assessoria histórica, discutir com os artistas como era a Idade Média, como era isso. E foi muito alegre para mim, porque no dia da pré-estreia estava eu ao lado do meu professor, né, uma espécie de midrash. Midrash é essa linguagem, essa coisa da literatura hebraica, né, que as coisas têm um começo e o fim se fecha. Então foi um fechamento, né, com o Zeferino Rocha, muito importante. Né? Zeferino Rocha era um dos padres que estavam candidatos a ser bispo, levado a estudar formado na Gregoriana, né? Porque havia no século passado, na segunda metade, um processo de formação específica de alguns padres. Então esses fulanos eram enviados. E Zeferino, uma família rica, né? Família rica, ainda hoje a família é dona parte da Praia dos Carneiros, da família. Né? Então esse pessoal. Mas aí, além disso, né, tornou-se grandes humanistas. Depois ele entrou em crise nos anos 60, meados dos anos 60, entrou em crise, ele e muitos outros. Ele entrou em crise e deixou o seminário, deixou a batina, tornou-se um grande psiquiatra e professor da universidade aqui, na Universidade Federal de Pernambuco. E o irmão dele
Gildo Rocha, que também é um dos últimos latinistas, pessoa que trabalha, um grande tradutor, também foi meu orientador espiritual lá nesses 2 anos que eu vivi, 61, 62, 63, na verdade, 3 anos. 3 anos. Então, Zefirino Rocha, outra figura impressionante que nunca mais vi, Divanildo Pimentel, professor de latim, né, que exigia cada aula, cada pergunta valia 1/10, 1/70 de 1/10, todo dia era avaliação, você tinha que saber todas as declinações. E graças a Divanildo Pimentel eu li aos 10, 11 para 12 anos, li Dom Quixote de La Mancha e pela primeira vez li em espanhol, porque eu estava meio desatento na aula dele, a aula das 4 horas, ia terminando 4h30, aquele cansaço, aquele calor enorme. E aí eu não estava desatento e ele me chamou a atenção e como castigo ele disse que eu tinha que fazer um resumo de Dom Quixote de La Mancha para a próxima aula. E eu, quem vai discutir isso com o padre? Eu não vou para a biblioteca e procuro Dom Quixote de La Mancha, só tinha espanhol, mas eu não tive coragem de voltar ao padre e dizer que só tinha espanhol. E aí me sentei com o dicionário ao lado e li Dom Quixote de La Mancha por obrigação, ao lado, e tal. E, bom, na época aprazada, apresentei do jeito que pude se apresentar. Na verdade, foi um exercício muito interessante. Outra pessoa, outro professor muito importante nesse período é o atual vigário de Casa Forte, Padre Edivaldo Gomes, que quando eu cheguei era vice-reitor, depois se tornou reitor. Então, Edivaldo era o nosso professor de língua portuguesa e fazia malvadezas, ótimo. Uma das brincadeiras que ele fazia, ele exigia que nós, a cada dia que chegássemos na sala, tínhamos que levar uma palavra nova. Então, uma das primeiras atividades do dia era abrir o dicionário, procurar uma palavra que você não conhecia, tomava nota dela, o significado e apresentava na sala de língua portuguesa. Dizia, temos português todos os dias, então tinha que fazer isso todo dia. Então. E tínhamos que entregar a palavra e criar frases em que a palavra entrasse para poder enriquecer o vocabulário. Era um trabalho, né, pesado, mas que a gente fazia. E aí foi quando eu tive também o professor Kleber, que era um advogado, não era padre, era professor de história, que me apresentou os livros, primeiro o livro de Borges Hermida, dava aula para Borges Hermida, professor de história, professor Kleber. Foi muito interessante porque as aulas de história dele, né, graças a Deus, foram complementadas pela biblioteca do padre Divanildo Pimentel. E eu me recordo assim, no canto do quarto do padre Divanildo, havia uns livros pretos lá e eu não queria olhar. Ele disse, você pode ler todos, menos aquele ali. Então, eram os livros de uma coleção de Paulo Setúbal, que eram romances históricos de Paulo Setúbal, contando a história do Brasil, o Caçador das Esmeraldas, as maluquices do imperador e tal, etc. Né? E, então, Paulo Setúbal era um homem rico de São Paulo, né? Um cafeicultor e um homem de cultura. Né? Os ricos, antigamente, eles tinham muita cultura, além de dinheiro. Né? Hoje, você conversar com o rico é meio... conversa somente sobre carros. Né? Então, mas os ricos tinham uma formação. E graças a esse pessoal, eu tive contato com isso. Só tinha um livro que eu não podia ler, que era o tal do Confiteor, que é Paulo Setúbal, que é as memórias pessoais de Paulo Setúbal, que ele publicou também, e é onde ele mostra porque que ele foi deixando de acreditar em Deus, fazer uma crítica à igreja e tal. Então era proibido ler esse livro, né? E aí eu passei a minha vida toda querendo ler o livro, não podia ler esse livro, porque Divanildo não deixava, Divanildo Pimentel não deixava. Finalmente eu li o livro depois de casado, porque conversando com o fulano, que era parente de Brandão, e aí eu pensei, rapaz, eu gostei tanto de ler os livros, mas nunca mais publicar esse livro, é raro isso, encontrar essa coleção do Paulo Setúbal. Aí ele disse, traga o senhor.
Era um rapaz, a gente jogando, e ele trouxe para mim a coleção completa de Paulo Setúbal, que tinha sido publicada em 1952, foi recentemente publicado, mas eu tenho aquela coleção preta lá em casa de Paulo Setúbal completa, e aí foi quando eu li o Confite, mas já tinha mais de 20 e tantos anos, já era casado, pai de filho, quando eu li o Confite, mas foi publicado por ele. Então, e tinha esse Kleber que me ensinou um pouco de história, né, trabalhava um pouco, e aí a gente chegou um momento, teve umas crises dentro do seminário, um dos nossos colegas de turma foi comido por um tubarão lá em Piedade, porque nós íamos fazer um piquenique, né? E Roque terminou lá, foi o retiro dos jesuítas, onde ainda tem tubarão hoje, isso em 1962 também tinha tubarão. Não é novidade nenhuma ter tubarão. Só que a gente sabia quando vinha tubarão, porque a poluição permitia, a gente sabia que cheiros de melancia, coisas desse tipo, mas Roque terminou sendo carregado e apareceu o corpo dele algum tempo depois. Foi um drama na vida da gente, esse tubarão. Né? Esse tubarão, mas foi muito interessante a minha experiência religiosa nesse período por conta do comportamento do padre Zeferino Rocha. Muito homem que soube superar uma crise. Mas eu acho que também essa própria situação deve ter levado a ele a uma crise de fé. Se ele me fortaleceu, o exemplo dele pode ser que ele tenha, mas isso é outro problema que não me compete, mas foi importantíssimo esse período. Bom, mas aí em 63 teve uns problemas lá, aí já o diretor já não era mais Zeferino, o reitor era Edivaldo Gomes, houve um desentendimento e eu decidi sair do seminário. Sair do seminário. Por umas fofocas que aconteceram, eu disse ao padre, não foi assim, o padre disse que era, tal, etc. Essa parte eu não vou me aprofundar, porque envolve terceiros, né? Então, e ele, no meio da conversa, ele disse, Beuzinho, era assim que ele me chamava, você devia pensar se deve voltar no próximo ano. Em outras maneiras, me expulsou do seminário, delicadamente e tal. Mas não tinha razões específicas, mas uma orientação dessa, foi assim que eu entendi. O senhor já estava lá no Seminário Maior, em Olinda? Não, estava em 63 ainda. Eu nunca fui ao Seminário Maior. Então, quando foi no final das férias, eu fui conversar com ele, e ele disse, realmente você tinha razão, não foi nada daquilo que eu pensava, esqueça nossas conversas, pode voltar. E ele disse, não, eu vim para dizer exatamente ao senhor que eu não volto mais. Que é uma questão, se eu não confio no que eu disse, não tem mais razão de ficar. Né? Mas a nossa relação quebrou. Né? Então, eu disse, o senhor não confia. Agora, o senhor descobriu a verdade, mas o senhor não confiou. Anos mais tarde, eu encontrei com ele, e aí ele ficou muito feliz de ter sido meu professor e tal. Mas essas coisas, são esses processos de formação, você vai passando por isso. E a gente vai refletindo sobre isso. Aí foi quando eu cheguei em casa e, numa hora do almoço, eu informei a minha família que não estava mais no seminário. Aí aquela alegria de 3 anos atrás desaparece, né? Todo mundo olha para um canto, olha para o outro, e papai decidiu que não ia pagar meus estudos mais, porque tinha feito isso, eu decidi não estudar, e aí disse, agora você vai para a venda. Lá em casa nós não tínhamos água encanada ainda, no Nova Descoberta não tinha encanada, a água toda era carregada nas costas para casa. E o fulano que andava de batina agora vai ter que andar com o galão nas costas. Eu, que era o padrezinho que andava na rua de batina, que as pessoas olhavam e respeitavam, agora ia ser apenas mais um carregador de água, atendedor na venda e tal. E meu irmão ficou proibido de fazer uma porção de trabalhos em casa, que agora era responsabilidade minha, porque afinal de contas eu decidi não estudar. Foi essa a compreensão que ele teve. Né? Bom, e aí foi um sacrifício que eu tive que aprender, criar músculos aqui e tal. Hoje tem isso aqui forte, tanto carregar. Né?
a água nas costas. Evidentemente, hoje, isso seria, papai podia ser preso, denunciado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Algumas coisas hoje em dia você não pode fazer. Né? Eu nasci um pouco antes, né, dessas coisas, mas quem manda nascer pobre? Né? Bom, nascer pobre fora de época, né? Fora das águas encanadas. Mas, para minha surpresa, 15 dias depois, papai chegou em casa e disse: você está matriculado na Escola Técnica Professor Agamenon Magalhães. E aí eu fui para a Escola Técnica Professor Agamenon Magalhães. Começava as aulas às 7 horas, na encruzilhada. Né? Então tinha onde nós coberto na encruzilhada. Então tinha que sair a pé, passando pela mata. Hoje não tem mais essa mata, a mata do Buriti. Hoje o governo Miguel Arraes derrubou todas as matas e houve processo de invasão, e tem lá hoje o que eles chamam de bolo da noiva, que é impossível viver. É uma favela, virou uma favela, porque o pessoal invadiu, depois foi dado a posse de terra e resolveu, a favela organizou-se. Né? Hoje eu estava lendo, e Aguinaldo Silva disse que no Rio de Janeiro não se pode falar mal de favela. Né? Também no Recife também não se pode falar mal de favela. Você tem que conviver com favela e achar que é coisa bonita, que tudo é maravilhoso, lindo e maravilhoso, etc. As pessoas que nunca moraram em favela ou que esqueceram que moraram em favela não sabem o sofrimento que é uma favela. Né? E então, o que aconteceu foi que eu comecei a estudar lá para terminar o meu curso ginasial. A terceira e a quarta série do curso ginasial, porque eu passei 3 anos, mas só fiz 2 anos. Exatamente do padre Edvaldo Gomes, que era professor de português. Eu fui para a prova final e fui reprovado na prova final na época, e tive a segunda época, e fiz a segunda época e fui aprovado, mas o padre chamou o papai e disse: olha, ele passou. Ele tirou a nota para passar, mas eu acho que ele não aprendeu bem, não. E aí eu repeti o primeiro ano ginasial, porque, mesmo sendo aprovado, porque o diretor achou que eu devia, e papai concordou com ele. Né? É outra situação que não tem hoje, né? Um professor solicitar ao pai que faça que o seu filho repita a disciplina porque não aprendeu o suficiente, e o pai concordar. Né? São essas coisas que não existem mais hoje em dia. Isso, os dois seriam presos, porque não se pode exigir que uma pessoa aprenda. Hoje em dia, se você fizer alguma exigência, eu tenho dificuldade, eu faço a exigência maior aos alunos, eles vão reclamar na coordenação. Né? Vão reclamar na coordenação, é capaz de fazer baixa assinada, porque o professor é exigente demais, né? Como já aconteceu aqui na universidade. E aí? Aí o senhor está fazendo que curso? Bom, aí eu fui para o CETEPAN, fazia o curso ginasial, terceira e quarta série, e fazia o curso profissionalizante. E eu fiz o curso profissionalizante de tipografia e encadernação. Então, depois de 2 anos, eu me tornei tipógrafo, trabalhava com tipografia, montagem de página de livro, todas as técnicas de tipografia, e também de encadernação. Quase que perdi a mão numa das máquinas, que bobagem minha, a máquina prendeu minha mão, mas como era um pouco gordo, não chegou a destruir o meu dedo, mas quase que ia ficar aleijado, né, desse curso. Mas terminei o curso, e ao terminar o curso ginasial, era tipógrafo. Aí eu estava com a profissão técnica, estava, portanto, com a vida resolvida. Era somente agora entrar e trabalhar com curso. Como se diz normalmente, terminou o curso ginasial, tem um curso técnico, acabou os estudos. Né? Só que eu não acabei os estudos, porque eu, nesse período enquanto eu estava lá, foi quando chegaram lá, em 1965, né? Porque esse foi 64, 65, que eu estava no CETEPAN. E essa experiência é interessante, em 64. Dia 1º de abril de 1964, nós estávamos em sala de aula, quando de repente chegou o diretor e disse: voltem que não vai ter aula, estão suspensas as aulas, que está havendo uma revolução, vão para casa. E Luiz Armando nos soltou. Então nós estávamos, tinha para onde ir, porque não tinha ônibus, não tinha nada. E aí a gente teve que voltar a pé, né? Teve que voltar a pé no dia 2 para
E numa dessas caminhadas de volta, peguei uma carona, porque eu não tinha ônibus, e terminei para Casa Forte e assisti pessoalmente o martírio de Gregório do Zé. Né? Terminei pegando uma carona que, em vez de me levar para a Vila Norte, me levou para Casa Forte, e eu vi aquela cena. Bom, como foi essa? A cena é a cena famosa, já contada por todo mundo, em que o tenente amarrou uma corda e saiu puxando Gregório pelas ruas da cidade, dizendo que o comunista está preso e tal. Isso depois dele ter levado uma sova. Então essa foi meu primeiro grande contato. O que o senhor sentiu naquele momento, assim, hoje, suas memórias, quando o senhor lembra daquilo? Sentimento? Era uma coisa que fazia medo, era só medo enorme, porque de repente o diretor manda você para casa e não para em canto nenhum, vão embora e você vê as coisas na rua. Eu tinha 14 anos, né? Alguma pequena, ia fazer 14, eu tinha 13, né? Isso aconteceu no começo de abril, né? E eu ia fazer 14 no dia 17, né? Mas aquela coisa mexeu um pouco, deve ter mexido. Minha formação religiosa, né? E foi nessa época que Dom Helder veio para o Recife. Né? Foi nessa época que Dom Helder foi indicado para o Recife. Ele ia para São Luís do Maranhão, mas Paulo VI resolveu mandá-lo para o Recife. E ele veio tomar posse no dia 12. E aí eu estava presente na posse, escutei o discurso dele como católico, essas coisas estavam acontecendo. Tinha havido a revolução, uma coisa do dia, mas o bispo chegava, era um bispo de renome internacional. Pra gente, era o bispo que chegava. Era o bispo que chegava. E se chegava o bispo, era um católico, a gente vai receber o bispo. E recebíamos o bispo. Eu fiquei muito impressionado, porque de repente eu descobri que meu nome, Jesus, era Bio. Porque no discurso dele está lá. O discurso de posse dele, Nordeste, Jesus é Severino, é Bio, é Zé. E aí foi um discurso muito interessante, que algumas pessoas dizem que aconteceu em praça pública, quando na verdade o discurso aconteceu dentro da igreja da Concatedral de São Pedro dos Cléveros. Né? Mas a historiografia, você sabe, historiografia é aquela coisa que se repete. Aí um cara diz uma coisa e fica repetindo, o outro repete. Porque fulano disse isso de acordo com fulano no livro tal, aí fulano citou Beltrano no livro tal, aí pronto. Aí então fica. Então foi dentro de uma. Acabou. Então foi dentro da igreja. Foi dentro da e nesse momento havia várias autoridades civis. Sim, estava todo mundo lá, tal, é isso. Agora, por que as pessoas pensam? Porque o som, né, colocou-se a catedral, não cabe muita gente, né? Então a praça, o pátio de São Pedro estava lotado, então você tem a voz do bispo chegando através do microfone, essa coisa toda, né? Então se cria essa coisa. Mas as pessoas que... Então a historiografia é isso. É preciso ter muito cuidado com esse negócio de historiografia, porque depende do livro que você está compilando, da memória de quem escreveu o livro. Né? E aí toda vez que me falo, porque a historiografia diz isso, eu sempre sorrio muito, porque como eu sou historiador, já vi muitas historiografias, né? Por exemplo, tem um livro que diz que Cajá morreu, mas depois vamos falar desse assunto, né? Porque cria-se, né, certos mitos, e os mitos não serão colocados. Bom, aí no dia 17 eu completei meus 14 anos e me recordo no dia 18 de abril de 64. Como Dom Helder disse que estava à disposição do povo do Palácio dos Manguinhos, estava eu, menino de 14 anos, pedindo uma entrevista com Dom Helder. E aos 14 anos eu fui me apresentar, dizendo que eu não estava mais no seminário, mas era um católico de Nova Descoberta, que estava à disposição dele e tal. Aí foi assim, meu primeiro contato com o Dom Helder foi lá e depois em Manguinhos. O senhor lembra a postura dele? Como ele Dom Helder sempre foi uma pessoa muito simples, né? Ficamos muito... Um tempo fomos amigos, né? Tem algumas amizades, algumas aproximações. Com o tempo o Dom Helder almoçava lá em casa. É? Sim. Mas privamos muito dessa coisa. Bom, aí passou
Aí, nesta época, 65, em 64 chegam os padres, passam Nova Descoberta, tinha dificuldade de ter padres. Dom Helder assinou um documento com a Diocese de Detroit, e em 65 chegam alguns padres estrangeiros, americanos, para trabalhar na Nova Descoberta. E eles estavam lá, e aí é uma revolução cultural. É uma revolução cultural, é um processo muito interessante, porque chegam aqueles padres americanos, muito diferente dos padres que eu conheci na Nova Descoberta. Eu escrevi um artigo que foi publicado na Holanda, foi publicado no Brasil também, foi publicado numa revista dos Redentoristas. E esse artigo depois os Redentoristas publicaram na sua revista lá, na Holanda. Que o padre Humberto Pluman, com quem eu trabalhei mais tarde, me pediu que eu escrevesse qual foi o meu primeiro contato com os Redentoristas. Então, que eu me lembrava, essas coisas que você está me perguntando agora. Esse livro eu tenho até esse artigo, está aqui guardado, em algum canto aqui, a revista Roda Viva, que era a revista dos padres redentoristas, da comunidade redentorista. E eu dizia o seguinte, que uma das coisas que me marcou quando eu conheci os redentoristas, que eram esses padres que faziam as santas missões, de Santo Inácio e de Santo Afonso Maria de Ligório, e aí eu me recordo desses padres que em 1958, pouco antes de haver a paróquia, dizer, foi uma preparação para a criação da paróquia, pregaram as santas missões, Nova Descoberta e tal, e os padres com aqueles discursos, que são sermões, que a gente diz assim, são fórmulas que o missionário aprende e que aplica em todo canto. São fórmulas, como certos roteiros de aula, que aí o cara não precisa mais estudar e tal, e fica lá. E aí eu me recordo desses padres redentoristas, eu escrevi isto lá nesse artigo. Chegava a dizer que Nova Descoberta era um lugar de tanto pecado, que era capaz de aparecer um vulcão. Deus. De que ordem é esse redentorista? Redentorista é uma ordem. É uma congregação, não é uma ordem, é uma congregação religiosa fundada na França, logo depois da Revolução Francesa. E aí esses padres são os padres que estão lá na Madalena, são os padres que cuidam do Santuário da Aparecida do Norte. Hoje não tem mais essa mentalidade, mas era assim. E aí, era assim, esse é o discurso do Frei Damião, que é a mesma coisa. Então foi meu primeiro contato desses padres de batina branca. Depois fiquei muito amigo deles e gosto muito desses padres. Humberto Pluman, com quem eu vim trabalhar no Inter mais tarde, é um redentorista importantíssimo na minha formação também. Bom, então quando chegam esses americanos lá, é uma revolução que acontece. É uma revolução. Porque eles não sabem muito bem falar a língua. E como eu trabalhava, era acólito, nunca deixei de participar das atividades da igreja, e aí me serviu muito o espanhol de Stefanes. Porque os padres não sabiam falar português, mas eles falavam espanhol, e muitos deles tinham passado algum tempo na comunidade, muitos hispânicos lá, e trabalhavam com espanhol. E aí, o meu portunhol foi fundamental na minha aproximação com eles. E me tornei agora um acompanhante deles em todos os lugares para um debate, para conversa e tal. E aí começa um outro processo da minha formação, que é uma formação agora de padres, com padres ingleses, americanos, e esses padres me levam para lugares que eram impossível para um menino Nova Descoberta, e eu começo a frequentar restaurantes, aí eu jantei no leite. Aí então era um outro tipo, então começo a entrar num outro mundo que me era proibido pela minha classe social. 14, 15 anos. E pela minha classe social, não entrava em canto nenhum, não tinha como pagar um jantar, um restaurante no leite. O máximo de coragem que eu tive um dia foi juntar algum dinheiro e tomar, ainda me lembro da delícia que é, e toda vez que eu tomo esse pudim de laranja, aquele pudim de laranja, eu me lembro da coragem que eu tomei um dia,
e entrei numa sorveteria chamada Botijinha, que fica ali na André Vidal de Negreiros. Hoje é um bar decadente, como tudo no Recife hoje é decadente, né? E na Estoril, que é mais adiante, mas foi na Botijinha que eu entrei, sentei à mesa e o garçom disse: deseja alguma coisa? E eu disse: eu quero um pudim de laranja. Aí aceita o gosto. Né? Toda vez que eu vejo um pudim de laranja, eu me lembro disso, né? Dessa minha incursão. Mas com a chegada dos padres americanos, o Recife novo se abriu, e aí os padres me levavam para um canto, para o outro. Então eles tinham muitos amigos e vinham com muito dinheiro, evidentemente, e criaram uma casa de repouso no Janga, né? E montaram uma casa bonita que depois venderam, né? Depois venderam essa casa no Janga, numa época que não tinha muita coisa, né? O Janga você não pode imaginar, o Janga era só coqueiros, o Janga era só coqueiros. Nós, o máximo que podíamos fazer, às vezes alugávamos um ônibus em Nova Descoberta e íamos fazer piquenique no Rio Doce, na praia de Rio Doce, que era cheio de coqueiro e tal, etc. Você pode imaginar o que era o Recife, Olinda, ainda nos anos 60, né? Sem essa explosão demográfica que nós temos. Então a Revolução começa aí, porque os padres, era a época do Concílio Vaticano, eu tinha tido alguns aspectos do Concílio Vaticano quando era no seminário. Porque no seminário, todos os bispos do Nordeste que iam para o Vaticano II passavam lá. Era um menino de 10, 11, 12 anos, não compreendia o que estava acontecendo. Então eu via o Concílio desfilar diante de mim. O Concílio desfilava diante de mim, era muito interessante. Porque o bispo de Natal ele vinha pegar um avião aqui no Recife, não é? Mas aí ele se hospedava lá no seminário e conversava com a gente, não em Olinda, porque aquilo que era mais fácil ir para o aeroporto. Então todos os bispos que iam e voltavam passavam lá, então a gente tinha notícias do que estava acontecendo, como era junto. Foi quando eu conheci alguns bispos, como o Dom Acácio, o Dom Francisco, Dom Marcelo Cavalheiro, mãe não era padre, mas era secretário de bispo e tal. E quando esses padres chegam, eles vão aplicar aqui o que eu chamo, num dos artigos que eu escrevi, e foi publicado há 2 anos pelo Memória, que era o Concílio, a Igreja dos Desejos. Hoje eu posso dizer que Recife foi se tornando a Igreja dos Desejos. Que esses padres franceses, esses padres belgas, esses padres americanos que vieram para cá, eles viviam em dioceses que eram dioceses fechadas. Né? Quando eles chegam aqui, eles encontram um bispo aberto. O bispo lhes permite experiências, então eles fazem experiências. Eles vão colocar na prática o Concílio Vaticano II. Né? Então, quando mais tarde eu fui aos Estados Unidos, um deles me disse: olha, a gente fez muita bobagem lá, mas a gente tinha desculpa de não conhecer a cultura. Entendeu? Então, eu vi, foi uma revolução, porque desaparecem as procissões, as imagens saem da igreja, muitos católicos ficam frustrados com isso. Aí eu já tinha alguma consciência dessas coisas, 15 anos, né? Escutava a mamãe, escutava os mais velhos da igreja sofrerem com isso. Em compensação, muita gente nova começou a chegar com esses novos padres, com esses novos métodos. Então foi uma revolução que estava acontecendo, uma descoberta com a chegada desses padres. Esse é o contato com Dom Helder, que o senhor citou anteriormente, né? Quer dizer, esse bispo aberto, que permite essas experiências. Dom Helder, em algumas cartas que foram publicadas recentemente, fala de encontros ecumênicos, quer dizer, no palácio, na residência. O senhor chegava a participar desses encontros? Não, esses encontros famosos. Dom Helder sempre trabalhou com a classe média. Dom Helder, ele estava com os pobres em alguns lugares, mas Dom Helder sempre foi um bispo voltado para a classe média, e você pode olhar quem trabalha com ele, quem está interessante, gente de classe média e classe média alta. Poucos pobres chegaram a crescer, mas isso é outro momento, né? Então Dom Helder trabalha. Então quando Dom Helder chega aqui, aqueles famosos encontros que aconteceram lá no Palácio, Dom Helder trabalhava
é o bicho das favelas, é o bicho vermelho, porque ele que criou no Rio de Janeiro a obra de São Sebastião, o Banco da Providência, mas era o quê? Era pegar o dinheiro da classe média, né, organizar isso, organizar os pobres e organizar a favela, e nesse sentido ele era o trabalho. Mas os braços de Dom Helder, quer dizer, com quem ele trabalhava, eram sempre pessoas de classe média. Vejam quem são suas secretárias, vejam quem são eles. Não é uma pessoa pela baixo. Mas aos poucos eu vou contar mais coisas sobre isso a respeito. Né? Bom, então, o que ele fez quando chegou? Ele tinha que se comunicar com a sociedade. Mas como é que ele vai trabalhar com a sociedade? Né? Como é que ele vai trabalhar? Então ele abre o palácio para encontros com a sociedade pernambucana. Mas o que é a sociedade pernambucana? É Brenan. Quem são os artistas? Quem são as pessoas que são convidados para esses saraus noturnos, esses saraus de música? É a intelectualidade que participou desses encontros. O povo não estava convidado. O escândalo é que as luzes estavam acesas, que o bispo se sentava numa cadeira comum ou se sentava na escadaria do palácio para conversar com as pessoas. Esse era o escândalo. Não era o fato de ele receber essas pessoas, pelo contrário, isso era importante, que ele estava entrando na sociedade. O escândalo é que o bispo ficava depois, até às 3 da madrugada, quando está em todo mundo, fica uns 4 ou 5, aí ele vai e se senta ali nos degraus da saída e fica batendo papo. Conversa de fim de festa. Mas quem é que participava disso? Não, mas era uma forma dele angariar simpatia naquele momento. Não é? Afinal de contas, o homem era um possível candidato a vice-presidente da República. Ah, é? Era sim. Então, todo mundo achava que, conta-se inclusive, que Castelo Branco queria na chapa. Né? O homem era amigo pessoal de João Goulart, amigo pessoal de Muricy, né? E que é muito bom. Isso não estou dizendo que é ruim, não. É somente para que as pessoas não fiquem pensando que no primeiro momento, quando ele chega aqui, em 1964, de repente, os pobres entraram e conquistaram o Palácio dos Mangueiros. Isso é um processo. Mas ele fala dos encontros ecumênicos, que seria com outras religiões. Ah, sim, porque ele também chamou outras pessoas. A vida dele foi muito ecumênica ao longo do período. Né? Então, tem que ver o processo longo. Mas no primeiro instante é isso. O que vai fazer a aproximação maior e que também vai mexer comigo bastante, é em 65 nós temos uma grande cheia. Chuva e cheia. E aí tem a Operação Esperança. Isso, exatamente. Aí tem a chuva e cheia. Chuva e cheia, né? Tem a chuva e cheia. Ali, a chuva e cheia é o nome de uns gêmeos que nasceram exatamente no mês de julho de 1965, lá em Nova Descoberta. E era o apelido porque nasceu lá e foram batizados John Kennedy e Robert Kennedy. Nasceram, né, em homenagem aos padres, né, chamava-se João e outro chamava-se Roberto Kennedy, os Kennedy lá, e que a gente na brincadeira chamava chuva e cheia, porque eles nasceram nesse período. Né, chuva e cheia. E aí com essa chuva, com a derrubada de morros, essa coisa toda, né, Nova Descoberta teve alguns problemas de muita gente perdeu casa. Tinha o Rio do Brejo e o Passarinho que passavam por lá ainda, hoje só tem fiapos de rio, mas ali era o Brejo, chamava-se o Brejo, Nova Descoberta, o Brejo, porque tinha um brejo, tinha um rio lá, o Rio Passarinho, o Rio do Brejo, que deságua tudo no Rio de Biribe, né, que está tudo desaparecido hoje, essa geografia. Né, a gente brincava com tomar banho nesse rio, hoje desapareceu. Né? O progresso faz essas coisas, né? A impermeabilização. Pois bem, então, quando vem isso, é o momento que Dom Helder entra na sociedade e conclama e inventa a Operação Esperança. Né? Inventa a Operação Esperança. E a Operação Esperança foi, no primeiro momento, organizar as paróquias, ele utilizou as paróquias para a distribuição, a recepção de material de construção e a distribuição desse material. E aí
os jovens da comunidade Nova Descoberta entram nesse processo de secretariar quantos cabos vai para tal fase, para tal casa, e verificar que todo mundo recebia, distribuía essas coisas. E foi nesse momento que surge a ideia do Conselho de Moradores. E aí nós fundamos, nessa época também eu fundo, juntamente com várias outras pessoas. Aí a gente... Havia embates do Conselho com os representantes da operação? Não, com o Conselho de Moradores é da Operação Esperança. A Operação Esperança é um órgão que ele cria e que pressupõe a existência de conselhos de moradores, porque esses conselhos de moradores do bairro é que vão fazer o processo educacional. Né? A Operação Esperança está ligada a isso. Então, em cada lugar criar um conselho de moradores e esses conselhos de moradores discutir e organizar e fazer esse trabalho. O senhor fez parte, então? Eu sou fundador do primeiro Conselho de Moradores de Nova Descoberta, que é o primeiro Conselho de Moradores da cidade do Recife, fundado em 1965. Né? Faço parte dessa pequena história. Aliás, isso foi publicado recentemente, não recebi ainda o livro, porque Zainan não mandou o livro para mim ainda, mas nesses depoimentos da Juventude Pernambucana, ele me pediu para dar um depoimento, eu escrevi um artiguete que menciona essa coisa lá. Não é, Então, esses conselhos, assim, ele tinha uma relação direta com a igreja, assim. Não é com a igreja, veja bem. Uma coisa é o trabalho da igreja religioso e outra coisa é o trabalho social. Então, a Operação Esperança é uma entidade de caráter público-privado, não é religioso. Há estatuto e tudo, né? Estatuto e tudo. Entendeu? Então, a Operação Esperança, aliás, tem uma dissertação, um trabalho de fim de curso, que é o único trabalho que é esse aqui, projeto Operação Esperança, de uma aluna nossa aqui do Departamento de História, mas o departamento não leva em consideração bons projetos como esse, deveria estar publicado, né? Porque isso é conhecimento, é o único trabalho científico sobre Operação Esperança que eu vejo, é esse aqui. A professora Silvana que disse, rapaz, você está fazendo um trabalho, deu 10 à menina e tal, etc. É um trabalho muito bom. Então a Operação Esperança então tem essa coisa. Então a ideia era, em cada bairro, criar um conselho de moradores. Então eram pessoas ligadas à Igreja Católica, tá certo? Porque deve ir lá. Mas não era um trabalho religioso. Então você tem, por exemplo, o conselho de moradores de uma descoberta, tinha eu, que estava ligado à Igreja Católica, que era um católico, mas eu sei que tinha Custódio Amorim, Teresa Campelo, que não era, né, que era, hoje estavam trabalhando lá. Era gente ligada à AP, antiga AP, gente ligada ao Partido Comunista, né, que faziam e trabalhávamos juntos. E aí foi um grande processo de educação para mim, porque aí de repente eu estava discutindo com pessoas, eu tinha entre meus 15, 17 anos, 18 anos, estava discutindo com gente que tinha uma formação política muito boa. Né, e a gente fazia encontros, né, para discutir, a gente... Nesses núcleos de estudo, a gente estava lendo, discutindo essas coisas. Na sacristia da igreja, discutia Karl Marx, Libre 18 de Brumário, tal, etc. Discutindo com essas pessoas, eu me recordo de noites que eu saía chorando por conta que eu não tinha argumentos, aí eu tinha para discutir com eles a minha filosofia e a deles e tal, aí eu pegava o livro, ia estudar e voltava para a próxima reunião e tal, e aí eu fui tendo essa formação dentro do Conselho de Moradores. Então vamos organizar, então criar cursos, criar isso, e fizemos um trabalho tão interessante, e cada ano tinha eleição, organizamos eleição. Eu recordo que houve uma eleição, a eleição da chapa rosa e a chapa branca, não sei o que e tal. E nós fizemos uma eleição que envolveu, imagina, isso não serve para nada, não tinha nada. Mas nós fizemos 5.000 pessoas no dia de domingo ir votar para a diretoria do Conselho de Moradores de Nova Descoberta. É um negócio assim, se botar 5.000 pessoas na rua para votar para nada, para Conselho de Moradores, não tem salário, não tem coisa nenhuma, não tem influência política nenhuma, era somente para organizar o bairro. Né? O negócio chamou tão a atenção que Thales Ramalho, que era um dos arquitetos, mentores
da Arena, aqui em Pernambuco, foi bater na minha casa, me oferecer um carro. Você não quer participar da próxima eleição? Né? Porque o fulano que consegue botar 5 mil pessoas, né? 3 mil de uma chapa, 2 mil de outra chapa para votar numa disputa desse tipo, esse cara poderia ser um vereador, podia, ou ele ou o grupo dele, né? Então, eu me recordo, fui conversar com o Noel, ele disse: vereador não vale nada. Pergunte ele se lhe dá o deputado federal, que você vai. Claro que se você está oferecendo poder, dê o poder. Não faça de conta que dá o poder. Nessa época eu tinha terminado. Já tinha 16 anos. 15 para 16 anos. Exatamente, finalzinho já. Aí nessa época que a gente trabalhava com isso, eu trabalhava com outra coisa. Né? Porque aí papai ficava doido, porque quase ainda trabalhava na venda, mas tinha dar um jeito. Pouco tempo, o papai era muito tolerante com o trabalho que a gente fazia, o trabalho social, e ele sabia que isso era importante para a gente. E meu irmão era marinheiro, já estava viajando no mundo, mas era uma forma da minha formação, e ele nunca se intrometeu muito depois daquela coisa. Né? E nessa época também os padres, aí eu tinha um trabalho católico, religioso. Trabalho religioso, os padres chegaram um dia para mim e disseram: será que você tem competência para organizar os jovens na descoberta aí na igreja, trazer os jovens católicos para aqui e tal? Era um desafio besta, idiota. Aí a gente começou a conversar com um grupo de colegas que não participavam do Conselho de Moradores. Creio que todos os católicos estavam lá, tinha gente que era contra, não achava que era necessário fazer isso. E eu achava sempre que podia trabalhar nas duas coisas. Nunca vi nenhuma contradição nisso. E aí, Joselita, Odói, Nita, a outra Joselita, Samuel Freitas, minha irmã Lia, nós formamos um núcleo de jovens, de grupo de jovens, e como os padres tinham uma ideia na época, trouxeram as ideias que vinham das experiências novas missionárias do Grupo Fermento, que hoje se chama um pouco Casais com Cristo, etc. E perguntaram. Então a gente começou a elaborar um projetozinho de como fazer isso. Então tinha comunidades padres americanas na descoberta, mas tinha no Ipicep, tinha em Boa Viagem, tinha no Pina. Né? Então eles faziam esses trabalhos, e a mesma coisa que nós fazíamos aqui, tinha um grupo de jovens trabalhando no Pina. Né? E a gente elaborou em Nova Descoberta uma discussão de 14 semanas, em cada semana um tema diferente, né? E elaborávamos um texto, líamos a Bíblia. Eu lia muito, porque além de ler os comunistas, eu tinha que ler a Bíblia, essas coisas. Então, o processo da minha formação foi lá, essa é a minha universidade. Então a gente tinha 14 temas, que era namoro, casamento, amizade, responsabilidade social, essas coisas que adolescentes precisam conversar. Eu acho que ainda hoje precisam conversar sobre isso, apesar de que não se conversa mais sobre isso, mas cada geração tem sua maneira de compreender o mundo e se lascar no mundo ou ser feliz no mundo. Né? Então nós fazíamos isso, e aí então cada um de nós tinha a obrigação de ir para um dos morros de Nova Descoberta e organizar um grupo. A gente chegava assim de cara, sem conhecer ninguém, subia o morro, era tudo menino aqui da faixa da elite, da favela. Né? A gente subia a favela, conversava com um, conversava com o outro, se apresentava, e daqui a pouco chegou um momento, nós temos 23 grupos de jovens se reunindo de maneira diferente. Isso em 1967, 68, cada fim de semana a gente preparava um texto, levava, discutia, e aí a gente ia estudando e trabalhando com isso. E aí foi quando tivemos a ideia de fazer um encontro com todos esses jovens, do Recife, das paróquias e tal, e vamos fazer lá em Boa Viagem. E aí eu fui escalado para ser o coordenador geral, né, dessa coisa católica, do mundo católico. E o tema geral era o amor, me recordo, o amor. E eu, menino, 17 anos, ia fazer 17 anos. E era falar sobre o amor. E eu disse: mas não tem nada a falar, eu não sei, eu queria falar sobre o amor. Então
felicidade da minha vida, um dos padres disse: olha, eu queria que você pode preparar essa palestra lendo esse livro. E colocou na minha mão o livro A Arte de Amar, de Erich Fromm, da escola de Frankfurt, expulso da escola de Frankfurt por conta do seu humanismo exacerbado, né? Então, aos 17 anos, estava eu lá lendo Erich Fromm, e como eu li A Arte de Amar, fiz da Arte de Amar, então da Arte de Amar foi para o conceito marxista do homem, e daí foi para ler todos os livros dele que eu tenho em casa, né? Escape from Freedom, A Fuga da Liberdade, todas essas coisas que eu comecei a ler entre meus 18 e estava lendo Erich Fromm. Então era uma coisa. E aí os comunistas não queriam que eu lesse Erich Fromm, evidentemente, porque era um danado, um fulano que abandonou o comunismo, né? Porque Erich Fromm é o fulano que já durante a Segunda Guerra Mundial disse que não havia diferença entre Stalin e Hitler. Quer dizer, era um homem de uma visão profunda. Por isso que eu aprendi desde cedo a ter nojo de todos os stalinistas, de todos os hitleristas que eu tenho encontrado em todos os lugares. Porque eu li esse pessoal, compreendi esse pessoal aos 17 anos de idade, quando as pessoas ainda estavam aprendendo a ler Sartre, eu já estava vindo. Quando eu fui estudar teologia, já tinha tudo isso. Bom, aí foi assim essa minha formação. Nesse período entre meus 16, 17, 18 anos da descoberta. Ô professor, nessa relação com a questão de reunir a juventude católica e tal, vocês tinham conhecimento da juventude protestante, o movimento deles? Existia disputa entre vocês? Não. Nessa época a gente... ABU, essas coisas? Nessa época não. Havia as suas igrejas separadas, de vez em quando nós nos encontrávamos, porque a gente chegava no lugar, mas os protestantes nunca foram muito voltados para a ação social. Nossa discussão terminava sempre no social. Essa responsabilidade social era muito católica. Essa responsabilidade social o protestante nunca tem, ele, né? nunca assumiu isso, só mais recentemente, depois que acabou a ditadura, né? Porque tudo isso é ligado a todo um processo de compreensão do mundo, e a Igreja Católica tinha, porque a gente intuitivamente e organizadamente, com os documentos que a gente lia os documentos do Vaticano II, mas também lia as outras coisas. Eram jovens discutindo com jovens, né? E aí, em 67 e 68, eu tive uma ideia. Disse: precisamos ter um jornal em Nova Descoberta. Precisamos ter um jornal em Nova Descoberta. Então, os padres tinham um jornal da igreja, todo mundo tem um jornal, precisamos ter um jornal. E ninguém queria ter um jornal, aí eu resolvi fazer um jornal. E criei um jornal chamado A Voz. E aí, uma entre das muitas atividades que eu tinha, uma delas era pegar numa folha de papel dessa, né, escrevia, pegava notícias, o que estava acontecendo, e uma pequena reflexãozinha. Era o meu blog da época, né? Sempre tinha minhas ideias e tenho que comunicar com as pessoas. Então comecei a escrever o jornal usando o escritório da igreja. Né? Então perguntei ao padre, posso? Então era o stencil, então eu comprava os stencils, então, fazia matéria datografava tudinho, depois mimeografava e distribuía. Quem recebia 50 centavos de um, de outro, para poder fazer os custos, e assim saiu o primeiro número, o segundo número, o terceiro número. Né? Quando chegou no 13º número... Qual era a periodicidade? Você fazia era semanal. Era um trabalho, eu me dava muito trabalho. Eu me mantinha ocupado. Por isso é que eu tive poucas namoradas até esse momento. As minhas experiências amorosas só depois dos 20 anos. Não tinha tempo para namoro, não tinha tempo. De tal maneira que eu só vim perder a virgindade aos 22 anos de idade, nos Estados Unidos. Experiência internacional, né? Discutia tudo isso, mas a minha... Porque nessa coisa, nesse trabalho todinho, no fundo estava o profundo desejo de ser padre ainda. De me dedicar à sociedade, de alguma maneira.
Voltando só um pouquinho, o senhor começou falando do evento que reuniu toda essa juventude lá em Boa Viagem, que o senhor foi convidado para ser o coordenador geral. Rememora um pouquinho esse evento. Isso é, porque nesses anos, o ano de 67 foi um ano muito bonito, né? Porque nós estávamos na ditadura, mas era aí uma ditadura meio branda. Sabíamos que tínhamos problemas aqui e acolá, mas o governo de Castelo Branco, algum dia as pessoas vão descobrir que era mais democrático que certas práticas do governo do PT hoje em dia, que não permitem oposição a ele. De jeito nenhum. Se eles pudessem, já tinham colocado atos institucionais aí para funcionar e acabar com muita coisa. Não é? Mas a gente convivia com isso, sabia que não podia, tinha limites, não é? As pessoas. Mas era um tempo em que você tinha Roberto Carlos e que você tinha Chico Buarque. Quer dizer, a juventude consumia, nós consumíamos isso, minha juventude consumiu isso, a sua juventude consome outras coisas que às vezes eu não consigo compreender muito bem. Eu não consigo compreender. Isso é importante. Eu sei que eu não consigo compreender essa juventude. Eu me recordo que aos 18 anos, numa discussão com um padre, e o padre queria tomar algumas decisões, há 18 anos, 19. E aí eu disse, não, você não pode, você não tem nada a ver com isso, você é um padre, você não tem nada a ver com a juventude, você não entende o que o jovem diz. Aí o padre disse, eu quero ver quando você ficar velho, o que você vai fazer? Eu disse, olha, quando eu completar 25 anos, eu nunca mais vou dirigir um grupo de jovens. Porque um homem de 25 anos não consegue compreender um rapaz de 18, a linguagem é outra. Eu tinha essa compreensão, porque eu já tinha dificuldade em compreender meu irmão mais novo, que tinha quase 20 anos de diferença de mim. Eu tinha dificuldade de conversar com ele, eu tinha experimentando isso, porque quando você se envolve nesses movimentos sociais, você termina o tempo todo refletindo sobre sua vida. Eu acompanhei minha vida, eu não vi minha vida passar, eu acompanhei cada etapa da minha vida. Não tive controle sobre ela, não tenho controle, porque a vida você vai respondendo àquilo que vem, mas você sabe. E o que é que eu fiz? E quando eu errava, as pessoas me chamavam a atenção. Esses meus professores, esses padres americanos, me ensinaram. Diziam, por que você está dizendo? Olha, preste atenção a isso, leia essa coisa. Eu sempre tive esses grandes educadores. Depois de certo tempo, não dei muita importância aos professores de sala de aula. Um ou outro aqui. Porque a maioria dos professores de sala de aula, o máximo que fazem, quando fazem, e às vezes fazem mal feito, é repetir o que leram nos livros. Não refletem sobre isso, porque são péssimos profissionais, a maioria deles. E os professores que eu tive, inclusive aqui na universidade. Evidentemente, nenhum dos que estão aí foi meu professor. Só teve um, foi meu professor, que foi o professor Marco Vinagre. Os outros, até alguns que foram meus alunos. Alguns dizem que foram, outros negam. Mas isso é o problema. Então eu acompanhei minha vida. Então a gente tinha essas coisas. Então a gente acompanhava. Então o que é que acontecia naquele momento? Tinha essa movimentação. Naquele momento tinha a movimentação do teatro. No Recife era muito forte. Não é? A primeira Paixão de Cristo com o Cristo Negro. Não é? Com Isaac Gondim, que era professor da Escola de Belas Artes, que hoje é o Centro de Arte. Tem um papel importantíssimo. Ele foi lá em Nova Descoberta, a gente organizava a Paixão de Cristo, a gente organizava, por exemplo, o nosso Conselho de Moradores, uma outra bobagem que a gente fazia na Semana Santa, em vez de fazer simplesmente a Paixão de Cristo, a gente juntava as pessoas para debater sobre alguma coisa. Então, o julgamento de Jesus, nós fizemos lá, em praça pública, na capela Santa Teresinha, a gente fez o julgamento de Jesus, no outro ano o julgamento de Pôncio Pilato, no outro ano o julgamento de Judas. Então a gente fazia tudo isso, era um processo educacional muito interessante que nós vivíamos lá em Nova Descoberta e que eu tive o prazer de participar, de ajudar a criar todo um pensamento que está aí. Estão espalhados, a gente de vez em quando se encontra, conversa, e foi isso que nos manteve vivos. Então a gente participava dessas coisas todas, sabe? A sociedade era muito viva, como eu acho que ela é viva hoje. Por exemplo, ontem eu estava lendo assim, as coisas que acontecem que eu não posso acompanhar.
Eu gostaria de estar, tem teatro acontecendo isso, mas eu estou indo lá para outro canto, aí estou perdendo essas coisas. Eu estou perdendo? Não, tenho outra experiência. Né? Hoje você tem mais alternativas, e talvez porque tem mais alternativas, dá a impressão que não tem. Então a gente acompanhava esses movimentos todos. E tudo estava entrelaçado. Porque era como se os remanescentes escondidos daquele MCP apareciam. Porque a história ela não se perde, ela se reorganiza a cada momento. Há outras histórias possíveis do que essas que são contadas no livro, e essas que são vitoriosas. Então tem essas histórias que fazem esses outros mundos que a gente não consegue perceber. Tá? Eu sei que está acontecendo muita coisa aí. Em 67 teve isso. Então estava eu em 68 escrevendo com o radinho ligado às 6 horas da noite, do dia 13 de dezembro de 1968, e edição extraordinária. Na sexta-feira. Decretado o AI-5, fechamento do Congresso Nacional, tal, eu parei naquele momento que estava fazendo. Tirei o material da máquina, guardei e subi naquela noite praticamente 15 morros no Recife, onde tinha no Nova Descoberta, mandando todo mundo para casa. Começou a ditadura. Essa é a minha compreensão. Naquele momento eu disse, nos lascamos. Quando veio o AI-5, eu estava exatamente escrevendo meu jornal. A Voz. A Voz. E parou. Qual o número? Era o número 13. 13. Dia 13, numa sexta-feira. Sexta-feira 13. Que não tem nenhum volume desse, porque depois, em 72, quando fui preso, foi tudo queimado, uma coisa desaparecida e tal, mas esse é outro momento. Exato. Exatamente. Com certeza. Tá bom? Então, Vamos parar por aqui hoje, na hora de almoço, né?